Bom dia, me chamo Isadora e, juntamente com a aluna Monique, realizamos o seminário sobre metil-ergometrina. A metil-ergometrina é um derivado semissintético do alcaloide natural ergometrina, um potente e específico agente uterotônico, que são aqueles que induzem as contrações uterinas ou dão maior tonicidade ao útero. Atua diretamente no músculo liso uterino e aumenta o tônus basal, a frequência e a amplitude das contrações rítmicas. O efeito ocitóxico forte e seletivo resulta de suas ações específicas como agonista parcial e antagonista em receptores alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos e dopaminérgicos. Quando utilizadas por via oral, os efeitos ocorrem dentro de 5 a 10 minutos. Após sua administração por via muscular, dentro de 2 a 5 minutos, e por via venosa, começam a atuar dentro de 30 e 60 segundos. A duração de efeito é de 3 horas quando administrados por via oral ou muscular, podendo persistir por até 6 horas, sendo menor por via venosa, em torno de 45 minutos. Mais contrações uterinas podem persistir por um período de 1 a 3 horas. A biotransformação é hepática. A excreção é principalmente por via renal, sob a forma de metabólitos e pequena excreção por via biliar. Trouxemos um pouco da sua farmacodinâmica e interações. O fármaco exerce ação altamente seletiva sobre o útero. Estimula contrações rápidas e curtas do colo uterino não gravídico, mas exercem ação bem mais eficiente no útero gravídico, sobretudo durante o trabalho de parto e no período pós-parto. Possuem ação direta sobre a musculatura uterina, aumentando a intensidade, frequência e durações das contrações, assim como eleva o tônus. Em doses acima de 0,1 mg, as contrações são intensas e prolongadas, com aumento acentuado do tônus basal, podendo ocorrer contrações sustentadas. No sistema cardiovascular, causa bradicardia, mesmo quando a pressão arterial não está elevada, podendo representar um aumento da atividade vagal ou redução do tônus simpático e também depressão do miocárdio, podendo causar arritmias ventriculares, fibrilação ventricular e assistolia, principalmente em pacientes cardiopatas. Ocorre vasodilatação pelo bloqueio alfa-adrenérgico, que é parcialmente antagonizado pelo efeito estimulante direto sobre a musculatura lisa dos vasos, podendo elevar ligeiramente a pressão arterial e reduzir o fluxo sanguíneo das extremidades quando administradas em doses terapêuticas. Nos pacientes hipertensos, esse efeito pode apresentar importância clínica significativa, sendo assim contraindicados. As náuseas e vômitos são frequentes, independente da dose administrada. O efeito é compatível com a ação da droga sobre o sistema nervoso central, ação sobre os receptores D2 da dopamina na zona deflagradora quimiorreceptora e uma ação sobre os receptores serotoninérgicos gastrointestinais. Não apresenta qualquer efeito sobre a musculatura lisa bronquiolar da maioria dos pacientes. Entretanto, grave broncoespasmo pode ocorrer em pacientes asmáticos. Nos sistemas hepático e renal, como apresenta metabolização hepática e excreção principalmente por via renal, estas drogas devem ser utilizadas com cautela em pacientes hepatopatas e nefropatas. Indicações em obstetrícia, utilizados na profilaxia e tratamento da hemorragia pós-parto, produzindo hemostasia por contração ao redor dos vasos placentários. Utilizado após o abortamento,
O tratamento medicamentoso é essencial no manejo da atonia uterina, principal causa de hemorragia pós-parto. O controle precoce do sítio de sangramento é a medida mais eficaz no combate ao choque hipovolêmico. A terapêutica deve ser direcionada para a causa do sangramento. A via de escolha é a intramuscular, para uma absorção mais lenta e a diminuição dos efeitos colaterais. Se a primeira dose falhar, é improvável que a segunda dose seja eficaz. Contraindicações. É contraindicado durante o trabalho de parto, pois as contrações tetânicas diminuem o fluxo sanguíneo útero-placentário, além de aumentar a pressão intraamniótica, causando sofrimento fetal. É contraindicada também em pacientes cardiopatas, atentar principalmente aos pacientes hipertensas, já que pode aumentar os níveis pressóricos. Os efeitos colaterais mais comuns são aumento da pressão arterial, náuseas e vômitos. Cuidados da enfermagem. Realizar a verificação da pressão arterial antes de administrar a medicação. Se estiver elevada, não deve ser administrada. Durante o tratamento, monitorar pressão arterial, sangramento vaginal e cólica uterina. Se houver alguma alteração, realizar a intervenção adequada. Observar se a paciente vai apresentar náusea e ou vômito, ou outros efeitos colaterais, se necessário administrar a medicação para esses sintomas. Atentar aos níveis de prolactina, pois esse medicamento pode diminuir a produção de leite. E essas são as referências que usamos para realizar nosso seminário.